Fala galera, bem-vindo, bem-vinda a este canal. E hoje convido você para falarmos um pouco a respeito de literatura, mais especificamente sobre a obra Dom Casmurro. Vamos tratar das principais personagens. Fica ligado aí. Pois é, a obra Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis, é uma das obras literárias mais importantes, quiçá, no mundo, não somente no Brasil, porque ele é um romance atemporal, o qual foi publicado em 1899. E até hoje, mais de um século, as pessoas debatem a respeito de Dom Casmurro, principalmente sobre Capitu e Bentinho. O interessante é que o enredo traz para a gente um retrato da sociedade da época em que viveu Machado de Assis. A sociedade carioca está sendo exposta, mostrando as fragilidades e os vícios de todos eles. O livro é narrado pelo protagonista, o narrador Casmurro, e funciona como uma retrospectiva, porque o narrador está andando num trem lá no Rio de Janeiro, como se fosse o metrô hoje, e ele escreve essa obra para poder tratar de algo a respeito que um cara lá conversou com ele, chamou de Casmurro e tal, e ele acabou adotando essa característica para si. Agora, tratando do protagonista, que é o Bentinho, né, que é o principal protagonista da obra, ele faz a obra funcionar como uma retrospectiva da sua vida. Ele tenta explicar o que aconteceu com ele durante a sua infância, juventude e vida adulta, trazendo para nós personagens com características complexas e singulares, as quais merecem uma análise profunda. Mas nós vamos tratar apenas de 7 personagens nesse vídeo, ok? E o primeiro personagem que eu quero falar para você é Bentinho, o Bento Santiago, também denominado de Dom Casmurro. Ele é o narrador protagonista da história e é chamado por vários nomes ao longo da narrativa, que corresponde às fases distintas de sua personalidade. Inicialmente é Bentinho, um garoto introvertido e inseguro que veio protegido pela família, principalmente por Dona Glória, a mãe. Embora não queira ingressar no seminário para ser padre, ele é incapaz de recusar ou contrariar a matriarca, porque ela havia feito uma promessa de que ia enviar Bentinho para ser padre. Por outro lado, a paixão do Bentinho, do Bento Santiago, por Capitu, sua vizinha amiga de infância, o leva a rejeitar a ideia de ser padre. Assim, ele está sempre dependendo de ajuda externa, precisando dos planos de Capitu e do seu amigo José Dias, um moço que morava na casa e se tornou seu conselheiro. Tanto os conselhos de Capitu quanto os de José Dias são necessários para que Bentinho tome a atitude de abandonar o seminário. Ele não tinha voz própria, ele precisava de alguém instruindo, auxiliando sobre o que fazer. O Bento de Albuquerque Santiago, após abandonar os estudos religiosos e frequentar a universidade, passa a se chamar Bento Santiago apenas. Não é mais um menino, mas um advogado bem-sucedido, bem articulado, que fala bem, e passa a ter a oportunidade de controlar a sua própria vida. E nesse momento ele pode se casar com Capitu e iniciar uma família, porque ele já está pronto para exercer a função de um chefe de família. Com a chegada de Ezequiel, o filho do casal, Santiago se mostra um homem dedicado, amoroso, presente. No entanto, a sua paixão por Capitu vira ciúme e sentimento de posse. Esse cenário piora com a morte repentina do melhor amigo, o Escobar,
Vendo como a esposa chora no velório, ele começa a suspeitar de que os dois tinham um caso extraconjugal. E a partir daí se torna paranoico, desconfiado, reparando a semelhança entre Ezequiel e Escobar, o que leva a negar a paternidade do garoto. Essa paranoia chega ao cúmulo quando ele abandona, né, mãe e filho na Europa. Eles vão para a Europa. Quando ele volta, deixa Bentinho e Capitu na Europa. Ele fez isso como vingança. Ele se transforma num velho teimoso, amargo, solitário. Passa então a ser conhecido no bairro como Dom Casmurro, se transformando numa espécie de anti-herói local. Então, um advogado que era famoso, querido, ele se torna uma pessoa, entre aspas, não desejada no bairro em que ele morava. E a personagem Capitu, o que a gente pode falar dela? Era uma menina que tinha olhos de ressaca? Bem, isso aí não foi família dela que diz. E sim, foi o melhor amigo de Bentinho que inventou essa história, José Dias. Capitulina é vizinha e amiga de Bentinho, desde a infância, descrita como uma menina alta, de olhos claros e atentos. Ela sempre agiu de forma mais madura que o companheiro. Sua família tinha menos posse que os vizinhos, o que não a impediu de sonhar com luxos e riquezas. Por isso, muitas vezes ela é acusada de ser amante da futilidade. Também é chamada de mulher ambiciosa, né? É outra qualificação que deram para ela, por ser uma mulher ambiciosa. Só que Capitulina era uma mulher extremamente inteligente e determinada. Isso é provado no começo do romance, em que ela assume o papel de dominadora do relacionamento. Decidida a casar com Bento Santiago, ela cria várias estratégias, vários planos para ele escapar do seminário. Cogita até uma chantagem e decide se aproximar de Dona Glória, a mãe do Bentinho, conquistando assim a simpatia da sogra. Por essa e outras que José Dias e outros que estavam ali ao redor de Bentinho começaram a ver Capitulina, a Capitu, como uma pessoa manipuladora, uma mulher que é potencialmente capaz de manipular tanto o marido quanto outras pessoas. Isso é muito bem observado por José Dias, a ponto dele dizer que Capitu tinha olhos oblíquos de cigana e era dissimulada, insinuando para Bentinho e para outras pessoas que ela poderia esconder segredos e segundas intenções, o que faz o marido posteriormente começar a duvidar do caráter da moça, assim como da fidelidade dela. Assombrada pelo ciúme de Santiago, ela tem um final trágico. É abandonada com o filho, exilada de todos e acaba morrendo na Europa. Embora a sua traição nunca chegue a ser provada, já que tudo é baseado nas impressões do narrador, né, do Bentinho, um advogado bem articulado, domina a oratória, a ponto de convencer muitos, né, a seu redor de que foi traído, até mesmo o leitor da obra, né? No entanto, isso fez com que a personagem ficasse eternizada como uma mulher adúltera e como essa dúvida cruel. Ela traiu ou não traiu? Ela mentiu para seu marido Santiago? Ou ela mesma foi vítima da obsessão doentia do Bentinho? Pessoal, quanto a isso, não há resposta. É cada leitor que vai tirar a sua conclusão. O fato é que a maioria dos leitores críticos, estudiosos da literatura, afirmam que Capitu não traiu. É a discursividade dominada por Bento Santiago é que nos leva a acreditar que ela traiu. Mas se percebermos, ela em momento algum afirma que traiu, não afirma que traiu. Por quê? O narrador não dá voz a ela, tampouco a deixa se defender. A outra personagem também importante da narrativa e muito importante é Escobar, o melhor amigo do Bentinho. Ele faz parte dessa vértice, né, do triângulo amoroso.
sendo esse triângulo amoroso real ou fictício, a gente não sabe, mas acaba destruindo a vida do casal. Ele e Bentinho se conheceram no seminário. Assim como o Bentinho, Escobar também não tinha vocação para ser padre. E isso, né, esses desejos semelhantes, e se tornaram melhores amigos, compartilhando convivências e a paixão por Capitu, assim como o desejo de abandonar o local que era o seminário. Escobar era loiro, de olhos claros e fugitivo, segundo a narrativa, né, do Bentinho. Era um jovem misterioso e, por vezes, se mantinha em silêncio. Fala também o narrador Casmurro. Isso sugere que ele poderia esconder coisas que ele não quisesse contar para seu melhor amigo Bentinho. Então, olha como que o narrador Casmurro vai construindo a história, amarrando a história para nos convencer de que ele tem razão. Escobar, assim como Bentinho, deixa o seminário e consegue se enriquecer no mundo do comércio. Isso com a ajuda do Santiago e com o empréstimo inicial feito por Dona Glória para Escobar iniciar esse mundo do negócio. O rapaz se casa com Sancha, amiga de infância de Capitu, e se torna padrinho de Ezequiel. A morte repentina de Escobar não é o clímax, mas é a virada repentina que se dá na narrativa de Dom Casmurro. Isso provoca uma derrocada até o final da história. Ele passa a ser considerado amante de Capitu e pai ilegítimo de Ezequiel, transformando-se no maior rival de Bentinho. Aquele que era o maior amigo, pós-morte se torna o maior rival. A memória que Bentinho tinha de Escobar faz com que a personagem Casmurra fique assombrada. No entanto, nós não temos a versão de Escobar para tudo isso, mesmo porque tudo começou, essa questão da traição iniciou após a morte. E a Dona Glória? O que a gente pode falar a respeito da Dona Glória? Bem, a Dona Glória era viúva de Pedro de Albuquerque Santiago e mãe de Bentinho. É uma mulher rica, bondosa e protetora, agarrada às tradições e à religião. Ainda jovem e bem bonita, vive apenas em função do filho, que mima de todas as formas. Ou seja, Bentinho foi um rapaz criado mimado, né? Generosa, ela abriga várias pessoas em sua casa, com o objetivo de ajudá-las. É o caso de José Dias, o tio Cosme e a prima Justina. Todos esses moravam na casa, né, de Dona Glória, usufruindo da herança que ela obteve do marido. O desejo dela de ser mãe era tão forte que ela fez uma promessa, que o primeiro filho que nascesse seria doado para a igreja para ser padre, podemos assim dizer. E por causa disso, né, ela vive dividida entre a vontade de ter Bentinho por perto e a obrigação de enviá-lo para o seminário. Quando chega a hora de Bentinho ser encaminhado para o seminário, a viúva não tem dúvida, ela força o menino a seguir o destino que foi determinado para ele. No entanto, vendo a insatisfação de Santiago com a vida de seminarista, ela acaba permitindo que ele siga os estudos universitários e se case com Capitu, entre aspas, quebrando a promessa. Mas para José Dias era um cara simpático, sofisticado, era um médico, né, homeopata, um velho amigo da família que passou a viver na casa de Dona Glória. O agregado, como era conhecido por lá, gosta de conversar e dar boas gargalhadas com todo mundo. Ele vestia roupas sempre elegantes, com estilo bem antigo. Mostrava-se sempre perspicaz e muitas vezes parecia até adivinhar certas coisas antes delas acontecerem. Para agradar a dona da casa, né, da qual ele morava como agregado, ele apoiou a ida de Bentinho para o seminário, defendendo a vocação do menino ser padre, falar que ele tinha tudo para ser padre.
No entanto, foi ele mesmo o primeiro a reparar que Bentinho tinha uma paixão por Capitu, a qual, havia nascido no interior do coração do menino desde garotinho. Ou seja, ele sabia que Bentinho não tinha vocação para. E sim, devido a essas características, do José Dias, ele passou a ser o representante da figura paterna para Bento Santiago e se torna o maior aliado do garoto, principalmente nas aventuras em que Bentinho participava. Com seus truques e capacidade de persuadir, José Dias consegue livrar o Bento Santiago do seminário e acompanha o menino nos estudos superiores. Menino não, agora já rapaz nos estudos superiores. As observações de José Dias foi além de ver esse olhar amoroso de Bentinho para Capitu. Ele foi o primeiro da família a alertar Santiago sobre a personalidade dissimulada de Capitu. No entanto, ele foi ignorado por Bentinho na época, tanto por Bentinho quanto pela mãe do Bentinho. Mas isso que ele falou antes de Bentinho casar com Capitu tornou-se algo na memória de todos ali da casa, a ponto de Bentinho recordar disso mais tarde, quando ele começou a desconfiar que Capitu havia traído com Escobar. Outra personagem também importante dessa obra é o tio Cosme. Ele era o cara mais velho lá da casa, é irmão de Dona Glória. É descrito na obra pelo narrador como um grande homem, tranquilo, nunca se envolve nas confusões que o rodeiam. Inclusive, no relacionamento Bentinho e Capitu, ele nunca se envolveu. Durante muitos anos, ele foi advogado e defendia suas ideias com paixão e vaidade. Talvez está aí o porquê que o Bentinho também se torna advogado, apesar que naquela época o comum era ser advogado. No entanto, com o tempo ele ficou cansado da profissão e começou a perder a vontade de advogar, acabando deixando a carreira de advogado à parte. No meio a tanta confusão que aconteceu na família, o tio Cosme manteve a neutralidade e, de forma amigável, se relacionava com todos, observando tudo o que acontecia ao seu redor. No entanto, nunca pronunciou a sua opinião sobre o que estava acontecendo e tampouco tentou ajudar a resolver os problemas alheios. A casa, que era formada por 3 viúvos, Dona Glória, tio Cosme e a prima Justina, também era viúva. O nosso amigo José Dias nem para casar serviu, só servia para dar pitaco na vida dos outros mesmo. Só que a prima Justina era uma aversão do tio Cosme. Ela era uma mulher fechada em si mesma e intransigente. A viúva era prima da Dona Glória e passou a viver na casa devido às dificuldades financeiras que ela tinha. Talvez por isso ela assume uma postura hostil e contra muitas coisas que aconteciam ali naquela casa. Mesmo quando todos defendiam que Bentinho deveria ir para o seminário, a tia Justina discordava, ou seja, ela fazia o papel do contra. Mas por que ela defendia? Porque ela via no rapaz que não tinha nenhuma vocação para ser padre. Ela era uma mulher muito desconfiada, teimosa e até ciumenta. Tinha ciúmes das pessoas que iam até a casa visitá-los. Ou seja, parece que tinha medo de adentrar mais pessoas na família. Há algo positivo a respeito da prima Justina. Ela não mudou de opinião a respeito de Capitu. Apesar de ser desconfiada, teimosa, em relação a Capitu, ela não mudou de opinião. Nunca questionou a índole de Capitu. Essa não mudança de opinião permaneceu também em relação a Escobar, o amigo do Bentinho, por quem ela nutria profunda antipatia. Só que, apesar dela não gostar do Escobar, ela jamais o acusou de ter traído o melhor amigo. Mas galera, a prima Justina era uma mulher
que não tinha amigos? Não, ao contrário. Não, a família inteira ali daquela casa gostavam da prima Justina. Eram encantados com ela. É isso, galera. É o que nós temos hoje a respeito da obra Dom Casmurro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, por favor. Dá uma força pra gente aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!